Pode começar assim. Pronto. Então, só me apresentando mais uma vez, eu sou Lidiane, sou enfermeira e atuo em terapia nutricional. Vou apresentar hoje para vocês um evento adverso relacionado à terapia nutricional, que é a minha área de atuação. Pode passar. Então, seguindo o modelo de slide que eu recebi, essa é o meu mini currículo, né? Mestre em enfermagem, especialista, mas isso aí eu já falei, eu acho que a gente pode passar adiante. Então, o caso que eu vou apresentar para vocês, ele envolve a meta 3, que é a meta relacionada à prescrição, uso e administração de medicamentos. Apesar da terapia nutricional ela não ser um medicamento propriamente dito, um fármaco, uma droga propriamente dita, mas ela é uma composição, né, de uma série de carboidratos, lipídios, e dentre outros, e que podem interferir na ação de medicamentos, assim como podem também sofrer alterações dos seus efeitos a partir do uso de medicamentos. Então, a gente faz uma correlação entre a administração de terapia nutricional enteral e parenteral com a prescrição, uso e administração de medicamentos, certo? No caso que eu vou apresentar, não houve nenhum dano ao paciente, o paciente não apresentou nenhum sintoma, nenhum dano, e não foi necessário fazer nenhuma intervenção ou tratamento ou algum tipo de observação. Mas poderia ter, sim, causado um dano ao paciente. Pode passar, por favor. E também, assim, indiretamente, a meta 1, que é de identificação, indiretamente, porém, diretamente, né, assim, a meta 1, que é a meta de identificação do paciente, também está envolvida nesse caso. A primeira tela, ela não envolve a apresentação do caso em si, mas envolve o processo de trabalho da equipe de saúde em relação à terapia nutricional. Por que eu trouxe esse processo de trabalho? Porque eu queria apresentar para que vocês entendessem como que é todo o processo, como que ele ocorre de maneira mais global, para que vocês pudessem, a partir desse entendimento, me ajudar, né, porque eu acho que é esse o propósito do encontro, ajudar a identificação das falhas, dos pontos de melhoria, assim como também a identificação de pontos de estratégias, né, de melhorias. Então, quando o paciente ele é admitido no hospital, independente da forma como ele seja admitido, se é diretamente para uma enfermaria ou se é diretamente para um leito de UTI, se ele vem de casa ou se ele vem de outra instituição, o médico ele faz a prescrição da via de administração. É claro que é uma decisão conjunta, não é só ele quem toma essa decisão, mas é ele quem põe lá na prescrição dieta por via, dieta enteral, dieta parenteral, conforme a MTN. Então, ele vai definir a forma, né, a via de administração dessa dieta enteral, e aí a enfermagem vai comunicar a nutrição, certo? É claro que existem sistemas, né, que a nutricionista pode ficar sabendo da admissão desse paciente por meio do sistema, mas, via de regra, a enfermagem comunica à nutrição, olha, foi admitido um paciente aqui na clínica, ou então aqui na UTI. Quando a enfermagem faz essa comunicação, a nutricionista vai até o paciente para fazer a triagem nutricional e a avaliação nutricional, né? Então, ela vai colher dados aí sobre o estado geral de saúde, assim como o estado nutricional, e, a partir de então, essa nutricionista ela vai prescrever a dieta que esse paciente vai receber de acordo com o quadro clínico dele, com a doença de base, enfim, e de acordo também com a tolerância do paciente, né? Então, a nutricionista faz essa prescrição, uma via dessa prescrição, ela fica no prontuário do paciente, lá no posto de enfermagem, e a mesma informação em relação a qual foi a fórmula que foi prescrita, qual é a vazão que foi prescrita, é anotado no mapa da dieta enteral, certo? Esse mapa,
ele fica localizado no lactário. Então, onde que em quais documentos a gente encontra qual a dieta que está prescrita? A gente vai encontrar a dieta que está prescrita na prescrição nutricional, que fica no posto de enfermagem, e no mapa das dietas integrais, que fica no lactário. Então, aí, a nutricionista consegue informar tanto para a equipe de enfermagem, quanto para a equipe de lactaristas, qual a dieta, qual a fórmula que deve ser administrada para aquele paciente e em que vazão, certo? Seguindo o fluxo, a lactarista ela fica aguardando a equipe de enfermagem comunicar a necessidade de ela levar um novo PEC, uma nova dieta para o paciente. Por quê? Às vezes a enfermagem ela vai passar a sonda, vai aguardar raio-x, ou então o paciente vai aguardar a realização da GTT, a liberação médica de uso daquela via. Então, não é porque a nutricionista escreveu lá, registrou no mapa qual é a dieta que a lactarista já vai subir com essa dieta. Não é bem assim. A enfermagem comunica, ó, liga para o lactário e diz, estou precisando da dieta do paciente fulano. E aí ela diz quais são as informações que a enfermagem passa, tanto a enfermeira quanto o técnico de enfermagem. Ele passa a informação sobre o nome do paciente e o leito, certo? A lactarista recebe essa informação, o nome do paciente e o leito que ele está ocupando no hospital, né? Então, leito, sei lá, clínica médica 1, leito 1A, pronto. E diz o nome do paciente. A lactarista vai lá no mapa, verifica qual é a dieta que foi prescrita, vai no arsenal, pega essa dieta, preenche a etiqueta que ela vai fixar no PEC e protocola, né? Então, ela escreve lá no livro de protocolo qual é o paciente, qual é a clínica, qual é o leite, qual é a fórmula que ela vai levar até a clínica. A lactarista, então, entrega à equipe de enfermagem o PEC, e a equipe de enfermagem assina o protocolo dizendo que realmente que recebeu aquele PEC. Então, em seguida, vai fazer a administração desse PEC lá na sonda do paciente, certo? Pode passar. Opa, aí, então o paciente A, então agora eu vou começar a falar sobre o caso especificamente, tá? O caso que envolve a administração da dieta. Então, é um caso de troca de dieta. Então, o paciente A era o paciente masculino, com 53 anos, que ele tinha o diagnóstico de choque séptico de foco pulmonar, com encefalopatia hepática, cirrose de Laennec, e fazia uso, para ele foi prescrito a dieta Fresobin original a 50 ml hora, certo? Essa dieta é uma dieta padrão. Então, ela não é rica em proteínas, ela não é rica em lipídios, ela não é rica em fibras, ela é uma dieta padrão. Esse paciente, ele apresentava abdômen distendido, acítico, anasarca, ele tinha glicemias entre 77 e 104, que é considerado normoglicêmico, tinha diurese reduzida e dejeções presentes. Do lado esquerdo da tela, eu coloquei os resultados dos exames de ureia e creatinina, porque apesar de não aparecer como diagnóstico médico para o paciente A, que ele estava com alterações renais, pelos exames a gente consegue visualizar que ele estava com alterações renais, certo? E que por isso, para ele, foi prescrita uma dieta padrão, não foi prescrita, por exemplo, uma dieta hiperproteica, tá? Então, essa informação é importante. O paciente não tinha um diagnóstico de doença renal, porém ele apresentava alterações renais e para ele foi prescrita uma dieta padrão, uma dieta oligomérica, como a gente chama, né? E é importante enfatizar que ele não estava em uso de hemodiálise no momento, tá? Então, nesse período, ele não estava fazendo uso de hemodiálise. Pode passar até. Já o paciente B era um paciente do sexo feminino, 49 anos,
com o diagnóstico interrogado para pneumocistose, ela já tinha um diagnóstico médico de lesão renal aguda com disfunção hepática a esclarecer, certo? Para ela foi prescrita uma dieta enteral, Fresobin HP Energy, a 45 ml hora. O que significa essa dieta, Fresobin HP Energy? É uma dieta hiperproteica, tá? Porque a gente vai ver que essa paciente, nos resultados dos exames dela, aqui, ó, albumina, globulina e relação de albumina barra globulina, certo? A gente vai perceber o quê? Que ela estava com baixa de proteína. Ela tinha uma lesão sacral extensa, que ela precisava de um aporte calórico, tá? Então, para ela, foi prescrita uma dieta hiperproteica, a Fresobin HP Energy. Ela tinha abdômen flácido, edema apenas de membros inferiores, as glicemias dela também estavam normais para quem faz uso de dieta interal, né, de 87 a 120 miligramas por decilitro. Ela apresentava-se anúrica, ou seja, ela já tinha o diagnóstico de lesão renal aguda, e então, e com isso ela estava apresentando anúria, né, ela não apresentava diurese e dejeções diarreicas. Mas o que é que acontece? Ela, apesar de ter lesão, de apresentar o diagnóstico de lesão renal aguda e se apresentar anúrica, ela estava em hemodiálise, né? Então, isso já muda o quadro em relação ao paciente A. O paciente A, ele estava com alterações renais, mas ele ainda não estava em hemodiálise. Já o paciente B, ele já estava em hemodiálise. Então, é como se, entre aspas, o paciente estivesse liberado para receber um aporte proteico maior. Por quê? Porque ele estava fazendo a hemodiálise, ele estava tendo um rim artificial ali trabalhando e filtrando o sangue dele, certo? Então, essa é a apresentação do caso, o paciente A e o paciente B. Pode passar. Então, só apresentando a situação problema, eu não sei se vocês conseguem ver, eu coloquei aí um bonequinho representando o sexo masculino, o paciente do sexo masculino, recebendo idealmente a Fresobin original, e a bonequinha do sexo feminino, representando o sexo feminino, recebendo a Fresobin HP Energy, certo? Essa era a situação ideal. Pode passar. No entanto, o que foi que de fato aconteceu? O paciente que deveria receber a dieta padrão, Fresobin original, recebeu a dieta Fresobin HP Energy, ou seja, ele recebeu a dieta hiperproteica. Já a paciente que deveria receber uma dieta com um aporte proteico maior, que era a HP Energy, recebeu a dieta Fresobin original. E aí, abaixo, eu coloquei, preservei a identificação do paciente, né? Mas veja, eu peço que vocês observem a identificação. O que é que estava escrito na etiqueta? Lá na parte mais baixa da foto. Dieta / módulo. Fresobin Energy. Da bonequinha, né? Do gênero feminino, do paciente B, no caso. Então, a etiqueta, se a gente comparasse essa etiqueta com a prescrição nutricional, a etiqueta estava correta. Mas como essa etiqueta estava fixada no PEC da Fresobin original, ela estava incorreta, certo? A mesma coisa em relação ao paciente A. Se a gente observar lá embaixo, dieta, módulo, a gente vai ver que está escrito Fresobin original, que era o que ele realmente deveria receber. No entanto, essa etiqueta estava fixada no PEC da Fresobin HP Energy, certo? Pode passar. E aí eu voltei com aquele fluxo inicial para apresentar o que a gente considerou como fatores contribuintes para a ocorrência dos casos. Na verdade, eu não trouxe, nessa tela, eu não trago quais são esses fatores. No entanto, eu marquei de amarelo pontos em que são identificados
pontos, momentos do fluxograma, na verdade, né, em que são identificados pontos em que poderiam ocorrer ou melhorias no processo de trabalho a fim de minimizar erros dessa natureza, né, de troca de dieta. Pode passar. E aí, o que foi que a gente, enquanto a MTN, enquanto o UGRA, que no hospital que a gente trabalha tem a unidade de gerência de riscos assistenciais, e também de núcleo de segurança do paciente, o que foi que a gente identificou como pontos, né, realmente, assim, fatídicos para a ocorrência. Eu não coloquei em forma de escama de peixe, mas eu coloquei em forma de chuva de ideias, porque o projeto é justamente isso, né? Eu apresentei o caso e a gente vai trabalhar justamente esses fatores que contribuíram. O que é que aconteceu nesse processo de trabalho que veio a culminar com essa troca de dieta, né? Então, eu não coloquei como forma de espinha de peixe, coloquei como chuva de ideia, porque eu tenho certeza que hoje, aqui nesse momento, vão surgir novos pontos, né, a serem trabalhados. Então, a gente colocou o preenchimento manual das etiquetas pela lactarista. Se a gente voltar lá naquele fluxograma, a gente percebe que é a lactarista quem preenche a etiqueta manualmente. O tamanho reduzido do lactário. Então, a lactarista, o arsenal do lactário não permite que essas dietas sejam organizadas de maneira que fiquem muito afastadas, já que as embalagens delas são muito similares, e essas embalagens muito similares podem ter induzido, sim, ao erro. A não conferência, tanto pela lactarista quanto pela equipe de enfermagem, do nome comercial da fórmula que foi prescrita com o nome comercial da fórmula que estava, do nome, né, na embalagem do PEC. Por conta do arsenal do tamanho reduzido, essas dietas ficam muito próximas no lactário, então isso pode também ter induzido ao erro. Esse evento aconteceu no turno da noite, em que tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe do lactário ela está reduzida, né? Então também pode, tanto um quanto o outro poderia estar cansada, estar sobrecarregada, né? Outra coisa muito importante que na investigação a gente acabou descobrindo, é que essa lactarista, ela era uma lactarista substituta, ela não era a plantonista da noite, né? Então, isso também pode ter levado ela a cometer o erro, né, na troca. Enfim, mas acredito que hoje vão surgir mais pontos aí de reflexão, de análise. E um ponto que eu considero assim, muito importante, que eu, enquanto enfermeira de AMTN, costumo bater muito nessa tecla, que é a orientação do paciente. Esses pacientes eram pacientes internados em leito de UTI, ambos estavam sedados, sem acompanhantes, e aí, ao meu ver, não é que seja... A gente sabe que a condição clínica deles não permitia que eles não estivessem sedados, né? Que eles estivessem conscientes e orientados. Mas quando o paciente está consciente, orientado, ou quando o paciente tem acompanhante, eu, enquanto enfermeira de AMTN, oriento o paciente em relação à terapia que ele está recebendo, né? E porque eu vejo o paciente como ele sendo mais uma barreira para evitar o erro, né? Na verdade, ele é a última, eu acho que praticamente a última barreira para evitar o erro. Então, talvez, se esses pacientes não estivessem sedados, ou se eles estivessem com acompanhantes e eles tivessem recebido a nossa visita, porque a gente já vinha acompanhando, a gente que eu falo é a equipe de multidisciplinar terapia nutricional, né, a MTN, a gente já vinha acompanhando esses pacientes. Então, com certeza, a gente já teria orientado eles em relação à dieta que eles estavam recebendo, à vazão, à validade, tudo isso. Talvez eles tivessem sido mais uma barreira nessa empreitada de evitar a ocorrência de erros, né? E aí pode passar mais uma tela. E as estratégias de melhoria eu coloquei lá na última tela, aqui nessa eu deixei só os pontos de interrogação, porque é o que a gente vai discutir hoje, né?
Não passe mais nenhuma tela, deixe só essas informações do contato, senão vai aparecer as estratégias que a gente aplicou. Gente, vamos Pronto, e aí lembrar eu encerro. para parar a gravação.